de 1 a... Marcos 1. Vamos ler de 1 a 8. Todos acharam? Minha versão é a Almeida, revista e atualizada, ok? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías. Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém. E, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelo de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, porém ele vos batizará com o Espírito Santo. Amém. Quero meditar com os irmãos e com as irmãs nessa mensagem, nessa bela passagem do Evangelho segundo escreveu São Marcos, em duas partes. Vamos dividir a exposição em uma primeira parte, tratando da figura de João Batista enquanto um cumprimento profético, enquanto figura que cumpre a profecia de Isaías, e da sua ação ministerial, cumprindo essa profecia e anunciando o Messias, preparando o caminho do Messias, e uma segunda parte focando especificamente na mensagem de João Batista, na sua ação ministerial a partir de sua mensagem. Como nós vimos na exposição anterior trazida pelo irmão Ricardo, Marcos desenvolve uma narrativa muito dinâmica, muito movida, muito rápida, que quer apresentar o poder e a autoridade desse Jesus, servo sofredor, de uma maneira a evidenciar quem ele é como Filho de Deus e a trazer os seus feitos à mostra rapidamente. Trazer esse dinamismo na ação ministerial de Jesus para seus leitores romanos. Então, Marcos não se apega a genealogias como Mateus e Lucas. Marcos não traz uma ênfase no profetismo judaico, como Mateus, por exemplo, que escreve para judeus e traz 11 passagens com cumprimento profético. Já no seu prólogo, Marcos mostra que ele quer apresentar Jesus como Filho de Deus e quer trazer, mesmo para esses romanos, não uma ênfase naquilo que eles não tinham tanto conhecimento, como o profetismo judaico que Mateus traz, mas em algo que vai ter um significado para esse Jesus que ele quer apresentar como Senhor na história. E aqui aparece a figura de João Batista, e essa figura que vem junto com a figura de Isaías. Esse trecho que Marcos apresenta é o único trecho no seu evangelho que apresenta o cumprimento profético. Diferente dos 11 cumprimentos proféticos de Mateus, Marcos traz apenas um. E nós vimos isso no verso 2. Se você manteve a sua Bíblia aberta comigo, você pode ler conforme está escrito no profeta, na profecia de Isaías.
Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o meu anjo, outra versão traz, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Aqui há uma união de 3 textos do Antigo Testamento. Marcos apresenta Êxodo 23, 20, conforme é apresentado em Malaquias 3 e 1. E o texto principal, por isso que ele liga a passagem a Isaías como profeta de maior proeminência aí nessa profecia. Isaías 43. Nesses trechos, Marcos liga essas 3 passagens que tratam, veja, tanto do êxodo do povo judeu, quanto do retorno do povo do exílio. E aqui, entre as importantes questões teológicas que poderíamos tratar, a principal que nós vemos é que Marcos liga textos do Antigo Testamento que fazem referência ao Senhor, ao caminho do Senhor, à preparação da mensagem, do caminho e do consolo que vem do Senhor, ele liga a Jesus. Esse Jesus que eu vou apresentar agora é o Jesus Senhor, Deus, de quem o Antigo Testamento profetizara. Isso é maravilhoso, porque nós vemos desde o seu prólogo Marcos trazendo o poder da autoridade messiânica na figura de Jesus. Mesmo não escrevendo prioritariamente para pessoas ligadas ao pensamento judaico. Marcos traz uma preocupação de não apresentar Jesus solto na história da humanidade. Marcos é um salto temporal de aproximadamente 700 anos para dizer, esse Jesus que vocês vão ler agora, esse Jesus do qual eu escreverei, não é uma criação do nosso tempo. Esse Jesus não é mais uma grande figura da nossa época. Ele não é Senhor como César é Senhor para vocês. Esse Jesus é Senhor não porque os seus seguidores agora decidiram que ele será Senhor, mas ele é Senhor porque dele já se profetizava. Dele já se escrevia. Ele é o Senhor e dele e da sua história já se falava porque ela fora escrita na eternidade. E nós chegamos ao anunciador do caminho. Aqui nós chegamos a João Batista. Leia comigo. Vamos tirar o foco da profecia em si que Marcos está trazendo e pegar essa estranha ligação que Marcos faz do verso 2a ao verso 4a. Conforme está escrito no profeta Isaías, apareceu João Batista no deserto. Veja o que isso significa naquele contexto. Conforme está escrito no nosso grande herói religioso, apareceu pregador com roupa de pelo de camelo e cinta de couro. Conforme está escrito nesse grande profeta exaltado no judaísmo, apareceu um homem que comia mel silvestre e gafanhoto. Conforme está escrito na mensagem que o Senhor Deus Todo-Poderoso falou de sua eternidade, através de seu poderoso servo Isaías, apareceu João Batista, pregando do deserto. O que nós vemos aqui
é o escândalo da ação de Deus através das vozes improváveis de serem ouvidas. João era uma voz marginal no judaísmo. João Batista, João o Batista, João, aquele que batizava, era uma voz improvável de ser ouvida na estrutura daquele sistema religioso. Mas João apareceu conforme estava escrito. Havia um plano, havia uma promessa. Deus havia planejado da eternidade que o caminho de seu filho fosse anunciado e preparado por uma voz improvável de ser ouvida. Uma voz que soava de um deserto. Segundo a visão religiosa da época, João era o cara que comia gafanhoto e se vestia de um modo estranho. No plano eterno de Deus, João era aquela voz do qual profetizava Isaías. A voz que clamava no deserto como uma peça-chave para apresentar e glorificar o Filho de Deus. Veja, enxergar João Batista, o membro de uma família sacerdotal, okay, filho de sacerdote, em um deserto, ao invés de um templo, isso é um escândalo. Enxergar João Batista se alimentando e com comida estranha e se vestindo com roupas estranhas, ao invés de estar se vestindo com roupas sacerdotais, isso é um escândalo. Mas desse João, a voz improvável, o membro da família que era a vergonha segundo as expectativas religiosas, Jesus disse: dos nascidos de mulher, não há maior que João. Porque a autoridade e o valor da sua atuação estavam no plano do qual ele fazia parte e na mensagem que anunciava. Ele era a voz que anunciava o caminho do Senhor. Ele era a voz que preparava o caminho do Messias. Isso nos mostra uma grande verdade que atravessa os séculos e chega até nós. O Deus que trabalhava com uma voz improvável de ser ouvida também pode fazer isso hoje para proclamar o seu Filho. O Senhor Deus é perito em fazer a sua voz soar a partir daquelas vozes que a gente olha e não espera nada. Poderá Deus usar um estranho pregador do deserto para preparar o caminho para o seu filho? Pedro? Pedro pescador? Não, Pedro não. Esse Paulo não era aquele que perseguia os cristãos? Não era aquele que estava matando todo mundo? Paulo não. Não. E este aí? Este não é o filho do carpinteiro. Conheço a mãe dele. É Maria. Poderá vir algo bom de Nazaré? Poderá vir algo bom de mim e de você? Essa mensagem nos ensina. Esse escândalo das vozes improváveis nos ensina. Não despreze as vozes que você acha improváveis de serem utilizadas por Deus. O Senhor pode usar essas vozes para falar com você. Ainda mais, não despreze a sua voz. Por mais improvável e irrelevante que você ache que ela possa ser. Por mais não levado a sério
que você aparentemente possa ser no meio que você se levanta para proclamar Jesus. O valor não está em quem você é, nem na probabilidade de ter algum efeito na tua fala. O valor está no poder daquele quem você proclama. Está no plano daquele que te chama. E esse Deus soberano é perito, mais uma vez eu digo, em utilizar vozes improváveis, inclusive para confundir as prováveis, para mostrar que é Ele quem opera, como Ele quer, quando Ele quer e através de quem Ele quer. Essa é a mensagem do escândalo das vozes improváveis do deserto. Essa é a mensagem que o Senhor nos chama também a proclamar, a trazer essa mensagem, a preparar esse caminho do Senhor hoje e apresentar esse Cristo, esse Deus que já atravessa a eternidade e chega até nós. Que Deus nos dá essa honra e essa oportunidade de ministrar para as pessoas. Agora vamos para a segunda parte da nossa exposição, porque João prepara o caminho do Senhor. Mas como? Como ele faz isso? Qual era a sua mensagem? E aqui nós chegamos na atuação ministerial de João Batista. Leia comigo, por favor, o verso 4. A mensagem de João Batista, nós podemos resumi-la em duas ênfases. Nós podemos trazer dois grandes temas, dois grandes modos de atuação, duas grandes falas de João Batista. A primeira está no verso 4. Apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados. Naquele contexto religioso, gentios eram batizados ao se converterem para o judaísmo. Mas João apareceu pregando batismo a judeus. João apareceu colocando os judeus no mesmo nível daqueles que eles julgavam inferiores e que precisavam de uma mudança de mentalidade para fazer parte do povo de Deus. João apareceu pregando o batismo a judeus e dizendo: vocês precisam confessar os seus pecados e se arrepender para receber perdão de Deus. O batismo que aparece aqui é uma espécie de nova metáfora ritual para apresentar a purificação espiritual, esse ato de purificar o interior, não por meio do ritualismo farisaico, do ritualismo judeu, que era mecânico naquela cultura, mas sim por meio do arrependimento e da confissão. Veja que a palavra utilizada aqui para arrependimento é metanoia. Palavra muito conhecida, é muito pregada. Metanoia não é aquele arrependimento apenas da tristeza pelo pecado, mas também do passo inicial que se dá em direção a um novo rumo, a uma mudança de mentalidade, a uma mudança de atitude. Essa era a primeira ênfase da mensagem de João Batista. Arrependimento. Mudança de mentalidade. No verso 7 e 8, nós vemos a segunda grande mensagem de João Batista. Leia comigo, por favor. Versos 7 e 8. E pregava, veja mais uma vez, o pregava, só que aqui com outra ênfase.
dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. A segunda grande ênfase da mensagem de João Batista é que ela é uma mensagem que renova a expectativa daquele povo. Ele está renovando a esperança da presença de Deus. Quando ele diz: vem um após mim, que tem mais poder, ele quer dizer: vem chegando um que tem um poder além do meu, um poder sobrenatural. E ele é sobrenatural porque ele é um poder de ordem divina. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Veja, um judeu sabia muito bem que a concessão do Espírito Santo é uma prerrogativa divina. Só Deus poderia conceder o Espírito. João está anunciando: o Messias vem chegando. Aquele que vai atuar com grande poder vem chegando. Além disso, o derramamento do Espírito era uma expectativa messiânica que já era conhecida no Antigo Testamento. Os profetas profetizaram que nos últimos tempos Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. É chegado aquele que vai trazer o Espírito, que vai derramar o Espírito. Criem expectativas, tragam esperança para o coração. Deus está tocando a história humana. Essa é a segunda grande mensagem de João Batista. Agora, o que essas duas mensagens, essas ênfases proclamatórias de João Batista dizem a nós? O que elas dizem não apenas para aqueles primeiros ouvintes, mas para os cristãos e os não cristãos que atravessaram os séculos lendo esse texto e ouvindo essa mensagem? Poderia pensar com você e refletir nesse momento que esses dois pontos aqui tocam em duas ênfases que respondem a duas grandes necessidades do interior de todo ser humano. Daquilo que está no nosso coração, independente da cultura, independente da época, independente do credo. As duas mensagens de João Batista tocam em duas grandes necessidades da alma humana. A primeira mensagem toca naquela necessidade do ser humano de olhar para dentro de si, de ter que lidar adequadamente consigo mesmo, com suas carências, com as suas faltas. Veja o que está acontecendo aqui. Vocês estão esperando um líder que resolva os seus problemas do jugo de Roma. Vocês estão esperando alguém, um grande senhor, um grande rei, que chegue com um poder sobrenatural que libertem vocês dessas estruturas externas. Mas o que vocês precisam é de arrependimento. Isto é, o que vocês precisam é olhar para dentro de si. Esqueça os problemas políticos e estruturais agora e olhe para dentro de si mesmo. Coloque os holofotes para o seu interior, porque essa luz dessa autocrítica vai mostrar aí alguma coisa que você vai ver e vai se arrepender. E você vai ver e vai começar a enxergar a sujeira do teu coração.
você vai começar a enxergar a necessidade de uma mudança de direção, de uma metanoia. Isso é algo, esse tipo de mensagem é algo quase que impossível de se entender, de se sentir hoje na nossa cultura, que é uma cultura da autoestima, que é uma cultura do amor próprio, que é uma cultura onde a nossa imagem ela é pensada e projetada para se transformar quase que em um objeto de consumo, que eu preciso me apresentar como o melhor possível, que eu preciso olhar para mim como o melhor ser possível, para me sentir bem, para desenvolver meus potenciais, para, de certa forma, buscar alguma versão moderna de autojustificação. E quando falamos de boa autoimagem e de autojustificação, esse não é um pecado atual. Nós vemos na Bíblia fariseus como um grande exemplo de pessoas que olhavam para si mesmo buscando uma imagem elevada de si, para se sentirem melhor, para se sentirem superiores, para se sentirem empoderados, para se sentirem potencializados diante da sociedade. O farisaísmo não trata apenas de hipocrisia, não trata apenas de religiosidade morta, mas também trata de autoimagem super elevada. A busca pelo valor de si mesmo sempre esteve presente na história humana. Ela só é reconfigurada de diversas formas. Mas a autoaceitação sempre esteve presente. Hoje virou grito de guerra da cultura. Você precisa se valorizar. Ame-se mais. Aceite-se como você é. Esqueça tudo que é negativo. Ignore as críticas. Não se importe com ninguém além de você mesmo. E é por isso que a cultura atual é uma cultura que prepara o caminho não do Senhor, mas prepara o caminho da independência e do culto ao ego. Mas a pregação de João Batista é diferente. A pregação daquele que prepara o caminho do Senhor diz: faça um caminho reto para ele. Olhe justamente para dentro de si, procurando aquilo que te condena, aquilo que te envergonha, aquilo que você olha e que naturalmente você iria querer esconder. Esconder dos outros, esconder de Deus, esconder de si mesmo para se sentir melhor. Olhe para si mesmo com dor e pesar. Arrependa-se, mude a mentalidade, confesse diante do Senhor e clame por transformação interior. Essa é a mensagem que prepara o caminho do Senhor. Essa é a mensagem que nos chama para, sim, olhar para nós mesmos, mas com outro olhar. Agora veja, essa mensagem ela foi tão forte na vida de João Batista, na fala de João Batista, que ela foi uma mensagem que não falou simplesmente aos seus ouvintes, mas também falou ao próprio João. Veja como o vislumbre da presença de Jesus traz essa consciência de si mesmo, essa consciência adequada de si mesmo, para o próprio João. Lembra comigo do início da exposição? Como que Jesus se referiu a João Batista? Entre os nascidos de mulher, não há maior que João. Esse era João para Jesus. Mas agora, quem era João para ele mesmo? Jesus enxergava como o maior entre os nascidos de mulher, mas como João
se enxergava. O verso 7 nos diz: após mim vem aquele que é mais poderoso que eu, do qual eu não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Veja, ele tem consciência do próprio poder. Quando ele fala que Jesus é mais poderoso, ele não nega o poder que as pessoas veem, porque é um poder trazido por Deus, por seu ministério. Mas a consciência do poder não lhe tira o senso de indignidade quando ele olha para Cristo. O poder não lhe tira a real percepção de si, porque João não se media segundo a religião institucional. João não se media nem pelo poder que as pessoas achavam que viam dele. João tinha o próprio Cristo como referencial. E é por isso que o poder não lhe tirava a humildade. Depois de mim vem um que é mais poderoso do que eu. Diante dele, eu não sou digno. Mesmo com poder, eu não sou digno. Mesmo sendo aquele de quem Isaías tinha profetizado 700 anos antes, eu não sou digno. Mesmo sendo a voz, eu não sou digno. Ser um escravo, fazer trabalho de escravo, isso é me agachar para tirar a sandália, é um serviço honroso demais para mim. Essa é a mensagem de João Batista, uma mensagem que olha para Cristo. E a primeira coisa que salta aos olhos é a própria indignidade. Uma mensagem de quem olha para si mesmo e compreende a própria vida, não a partir de qualquer valor que as pessoas possam enxergar nele, ou que o próprio poder de Deus agindo nele possa lhe fazer sentir, mas que compreende a própria vida a partir da relação que ele tem com Cristo e com o plano de Deus na sua vida para glorificar a Cristo. O meu caminho precisa ser considerado, porque ele é um caminho que aponta para Cristo. O meu caminho precisa ser considerado porque ele é um caminho que aponta para Deus. E se é um caminho que aponta para Deus, ele é um caminho que me exige arrependimento. Ele é um caminho que me exige uma outra disposição interior. Essa é a mensagem de João Batista. Essa é a mensagem que prepara o caminho do Senhor. Vamos para a segunda mensagem de João Batista, a segunda ênfase na sua mensagem. Nós lemos que a sua primeira ênfase era olhar para o interior. E isso responde essa necessidade humana. Mas a sua segunda ênfase, que era a expectativa renovada, que era apontar para Deus pisando na terra e trazendo esperança para os seus, para a humanidade, também toca em uma necessidade do coração humano de todas as épocas. A esperança, ou digamos que a expectativa, a necessidade de um pensamento esperançoso só existe por causa do vazio. Ninguém que fosse pleno, ninguém que fosse completo, ninguém que se sentisse fechado dentro de tudo que é possível na existência, teria expectativa. Uma pessoa totalmente plena em relação ao sentido da vida e à própria existência não espera com expectativa para nada.
A esperança e a expectativa em algo mais só existe porque há uma necessidade interior que precisa ser preenchida. A mensagem de João Batista também aponta para essa segunda necessidade, que é a necessidade minha e sua e de todas as pessoas. Uma necessidade de esperança, uma necessidade de algo mais, uma necessidade que aponta para algo fora de mim, fora dessa existência. A mensagem que prepara o caminho do Senhor direciona o coração para as expectativas corretas, além de mim e além da própria história humana. Vocês estão esperando um líder que resolva os problemas com Roma e que lhes dê uma vida melhor aqui na Terra. Essa é a expectativa de vocês. Mas calma aí, aumente a expectativa. Aquele que vem aí é de uma ordem superior. Ele vos trará o Espírito. Veja o que está acontecendo aqui. João tira a expectativa do âmbito terreno e coloca no âmbito espiritual. Há algo mais glorioso que nós precisamos pensar, irmãos. Há algo mais maravilhoso que nós precisamos colocar o coração e esperar, e buscar, e nos alegrar nessa esperança. Que é a expectativa da ação do Senhor na nossa vida e do reino de Deus na terra. Esse reino que é o já e o ainda não, como se entende teologicamente. É o reino que já veio com o Senhor. É o reino que já está em nós com esse Espírito que nos faz nascer de novo a imagem e semelhança de Cristo. Mas é o reino que é escatológico. É o reino das coisas que há de vir. Então é um reino que gera expectativa. E se é um reino que gera expectativa, ele alimenta o nosso coração com esperanças pela eternidade. O que essas duas mensagens de João geram em nós? E aqui eu encerro a minha fala. A nossa visão de Cristo e do Evangelho tem sido moldada e conduzida por essas duas mensagens? A mensagem de olhar para si mesmo com relação a Cristo e se arrepender. A mensagem de olhar para si mesmo com relação ao plano eterno de Deus, que nos traz expectativas além dessa vida, expectativas espirituais e eternas. O evangelho que pregamos traz essas duas ênfases. Irmãos, a mensagem que prepara o caminho do Senhor sempre foi, por mais que os novos pregadores tentem destruir e diminuir essa mensagem, ela sempre foi esse misto de confronto e boa notícia. Esse misto de tristeza consigo mesmo e de alegria com Cristo. Esse misto de pesar por quem eu sou e que me faz me arrepender e confessar, mas de esperança com quem Deus é e com quem Ele está formando em mim a partir da obra de Cristo. Essa é a mensagem que prepara o caminho do Senhor. Essa é a mensagem da voz que clama no deserto. A mensagem de arrependimento e confissão. Porque o Evangelho é um Evangelho de um Deus que é santo. E caminhar no caminho de um Deus santo requer santidade. E uma mensagem que traz expectativa messiânica. Porque o Evangelho é boas novas. Deus visitou o seu povo, iniciou o seu reino. Isso é uma verdade suficientemente gloriosa para ser